Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Tem crente alegre aqui nessa noite, irmãos? Aleluia! Nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus. E isto é um privilégio muito grande para cada um de nós. Conforme o pastor Osnir acabou de falar, passamos ali por um susto. E para a gente que vai ministrar, eu já estava ficando meio que preocupado, a gente fica meio tenso, porque na qualidade de seres humanos nós somos limitados, mas aprove a Deus que tudo correu bem. É como o pastor falou, houve uma avaria no carro, mas as nossas vidas foram preservadas, e isso é o que mais importa. Vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos, não é isso? E eu glorifico muito a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está nesta noite. Você não veio aqui em vão. Você não veio aqui à toa. O Senhor Jesus, você pode ter certeza disso, Ele faz com que a sua vinda aqui, nesta noite, seja proveitosa. Aleluia. Glorifico a Deus pela vida do nosso pastor Josué Brandão, ao qual eu tenho um carinho muito grande, respeito, e mesmo que de longe, lá do Rio de Janeiro, eu venho acompanhando a obra que está sendo realizada aqui neste lugar. Eu pude estar aqui poucas vezes, umas 2 vezes, conhecendo alguns pastores. Tem o pastor Emerson, que é um amigo que tem me dado todo o suporte necessário, não está aqui presente, mas ele sempre tem dado um suporte, e alguns outros pastores que eu pude conhecer, como o pastor Osnir. Eu sou grato a Deus pela vida deles, e grato a Deus também pela vida de cada irmão. E a minha oração nesta noite é para que eu tenha condições de servir a cada um de vocês aqui nesta noite. Amém, irmãos? Então, abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 2 Reis. Aleluias. Capítulo de número 2, verso 11. Livro de 2 Reis, capítulo 2, verso de número 11. Hoje é um culto denominado como culto dos milagres. E esta palavra é muito pertinente ao culto desta noite. Eu quero ler apenas a parte final do versículo, ou a parte B do versículo. Eu vou ler primeiro, depois eu vou pedir para que os irmãos leiam também, amém? Juntamente comigo. Primeiro eu vou ler sozinho, depois os irmãos leiam comigo. Diz assim: Elias subiu ao céu num redemoinho. Vou repetir: Elias subiu ao céu num redemoinho. Agora eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, vocês repitam juntamente comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Elias. Mais uma vez. 1, 2, 3. Elias. Agora coloque a mão no coração e diga comigo assim: assim como Elias subiu aos céus, eu também subirei aos céus. Você crê nessa palavra? Você crê que em breve vai estar com Cristo na glória? Se você crê, pode glorificar o nome santo do Senhor, porque esta luta que você está passando, ela vai passar em breve. Aleluia! Glória a Deus. Meus queridos, eu quero trazer uma reflexão para os irmãos nesta noite sobre avivados para o arrebatamento. Avivados para o arrebatamento. No ano passado, eu estive em um congresso para as famílias, juntamente com a minha esposa, na cidade onde eu moro. Eu moro no Rio de Janeiro, sou do município
de Itaboraí, que fica ali na região metropolitana do Rio, cerca de 35 quilômetros da capital. E fomos em um congresso para as famílias no ano passado, um congresso muito bom, por sinal. Tinha 3 ministrações por dia, de manhã, à tarde e à noite. E um dos pregadores foi o pastor Alain Brizotti, lá de Goiás. E ele pregou durante 2 dias, no sábado à noite e no domingo pela manhã. E em uma de suas mensagens, eu me recordo que ele iniciou dizendo que o texto da Bíblia Sagrada, para ser compreendido, ele tem que nos acertar com a força de um soco na boca do estômago. E eu comecei a refletir acerca do que o pastor Alain tinha falado e percebi que não apenas um texto, mas vários textos da Bíblia Sagrada, passagens e a história de vários personagens têm me acertado com este soco, que eu posso chamar de soco santo, na boca do estômago, aquele soco que não derruba, mas que faz o efeito contrário, aquele soco que levanta. E a história do profeta Elias, do profeta de Deus, é uma dessas histórias que chamam muito a minha atenção. E para estar aqui trazendo uma palavra aos irmãos nesta noite, eu fiz algumas reflexões, e o Espírito de Deus me deu algumas revelações, algumas particularidades acerca deste profeta Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus. Um homem que ele fez grandes eventos sobrenaturais, de maneira que ele foi inserido como na galeria dos profetas maiores. E podemos observar algumas particularidades na vida do profeta Elias, e uma delas é que quando ele surge nas páginas da Bíblia Sagrada, ele surge de maneira misteriosa. E quando ele sai também das páginas da Bíblia Sagrada, ele sai de maneira misteriosa também. Mas você pode perguntar para mim, pastor Gessé, mas como assim? Ele entra de maneira misteriosa e sai de maneira misteriosa. Nós não sabemos como foi a infância de Elias, a sua adolescência. Nós não sabemos o nome de sua mãe ou o nome de seu pai. Elias, ele não está inserido nos livros das genealogias. Nós não sabemos nada sobre ele antes da fase adulta. Então ele surge de maneira misteriosa. Mas ele também sai de maneira misteriosa. Mas alguém pode falar, não, mas nós sabemos que Elias foi arrebatado. Sim, a Bíblia diz que ele foi arrebatado, e é um fato isso. Só que, segundo a ordem natural das coisas, não é normal ser arrebatado. Segundo a ordem natural das coisas, o normal é o homem nascer, viver a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, chegar à fase adulta, chegar na velhice e morrer. A não ser que ele seja surpreendido por alguma enfermidade e venha morrer antes do tempo, ou alguém tente contra a sua vida, ou até mesmo sofra um acidente, ele possa morrer antes do tempo. Mas a ordem natural das coisas é nascer, viver, envelhecer e morrer. Mas com Elias não aconteceu desta forma. Elias, misteriosamente, ele foi arrebatado. Aleluia. Então, meus amados, tem algumas particularidades na vida deste homem que surge de maneira misteriosa e sai
de maneira misteriosa também. E quando ele surge, foi na época do rei Acabe, no capítulo 17, a partir do capítulo 17 do livro de 1 Reis. E o interessante é dizer que Elias, ele surge em uma época de crise. Logo na época em que estava reinando aquele que foi dado como o pior rei de Israel, o rei Acabe. E Acabe, ele era um homem mau, terrivelmente mau. E ele vinha fazendo grandes atrocidades, e para piorar, ele toma Jezabel por sua esposa. Jezabel, uma mulher de Sidom, oriunda de Sidom, que leva consigo os falsos profetas e deuses para que os judeus pudessem ser corrompidos. E muitos dos judeus se corromperam e começaram a adorar aqueles falsos deuses. E Elias chega exatamente neste momento, em um momento de crise, em um momento que o povo estava afastado do verdadeiro Deus, em um momento em que muitos estavam inclinados à idolatria. E Elias, quando ele surge, há um outro detalhe, que mesmo que em tempos de crise, mesmo que ele tendo que lidar com Acabe, que era um homem terrível, com Jezabel, que era uma mulher perversa, uma mulher que era considerada abominação diante dos olhos do Senhor Deus, uma mulher corrupta, prostituta, uma mulher que estava fazendo grandes atrocidades. Elias, ele não surge cabisbaixo. Elias, ele não surge com medo, não surge preocupado, muito pelo contrário. Elias, ele surge cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em sua vida, e ele surge também nas páginas da Bíblia Sagrada avivado. Aleluia! Surge avivado. E nós vamos ver isso, que logo no início do seu surgimento, do seu aparecimento na Bíblia, no capítulo 17, ele tem ali um diálogo com Acabe, no versículo 1. E parece que neste diálogo, Elias não está aqui na Bíblia, mas eu presumo que Elias tenha tido ali uma discussão com Acabe. Talvez Acabe estivesse tentando até influenciar Elias, mas Elias, um homem avivado, cheio da presença de Deus, ele chega e diz: olha aqui, Acabe, segundo a minha palavra não vai chover. Porque tudo que acontecia de bom, se chovia, é porque Baal mandou chuva. Se a colheita era boa, é porque Baal mandou uma boa colheita. Se a colheita de uva era boa, era porque Baal fez com que houvesse uma boa safra de uva. Todas as coisas boas eram atribuídas ao falso Deus Baal. Então Elias, para poder acabar logo com essa história, Elias chega cheio de Deus, avivado, dizendo: segundo a minha palavra, não vai chover. E Elias fazendo isso, falando isso, o céu se cerra, não chove. Os irmãos conhecem a história, o céu se cerra. E o Senhor Deus chega para Elias e manda ele ir até o ribeiro de Querite. E Elias, ele obedece, vai para o ribeiro de Querite. E ali o Senhor diz para ele: lá eu irei te sustentar. E o Senhor Deus envia corvos para poder alimentá-lo com pão e com carne, de manhã, de tarde e à noite. Passou-se um tempo, diz a palavra que o ribeiro secou. Secou a fonte. O que eu aprendo aqui nesta noite, irmãos? Elias, na qualidade de homem, na qualidade de uma pessoa limitada, assim como qualquer um de nós, ele corria um risco de se acomodar também ali naquele lugar. Então, muitas das vezes é necessário a fonte secar em determinado lugar para nós tomarmos uma atitude, para irmos para outro lugar, um lugar ao qual, aonde o Senhor Deus quer nos projetar além daquilo que nós somos. Aleluia!
Então ali, Elias, ele sai do ribeiro de Querite, e o Senhor orienta ele a ir até Sarepta, aonde ali uma viúva iria sustentá-lo. Chegando lá em Sarepta, Elias, ele chega até aquela viúva. Agora parece que Deus, ele costuma usar o improvável para fazer o provável. Ser viúva naquela ocasião, naquela época, era como ter o atestado de pobreza. Não existia, não tinha viúva rica. Hoje nós vemos que tem muitas viúvas que têm uma situação financeira boa, uma vida abastada, mas naquela ocasião não existia viúva rica. E foi exatamente uma viúva que o Senhor Deus Jeová pediu para que Elias procurasse para ser sustentado por ela. Chegando lá, quando Elias chega diante daquela viúva, Elias, ele pede tudo que ela tinha, que já era um pouco. Ele não pede um pouco do pouco que ela tinha. Ele pede o pouco, que era tudo que ela tinha, para que pudesse fazer ali para ele um bolo, para que ele pudesse vir a comer. Eu estou aqui meio que dando uma passada rápida, para chegarmos no ponto-chave da mensagem, para que os irmãos possam entender lá na frente. Então Elias ali, ele pede para que ela faça para ele um bolo. E ele lança uma palavra profética na vida dela, dizendo: mulher, traz para mim primeiro, porque ela tinha se lamentado antes. E ele disse mais: assim diz o Senhor, da panela a farinha não vai acabar, e da botija o azeite não vai secar. Ela poderia recuar, mas imediatamente obedece a ordem daquele profeta, do profeta Elias, reconhecendo que ele era um homem de Deus, e ela faz como ele pediu. E como foi a palavra do profeta, aconteceu. E diante disso, meus amados e queridos irmãos, nós vemos Elias avivado, cheio de Deus, fazendo sinais e prodígios, sendo usado por Deus. E nesta mesma ocasião, o filho desta mulher, desta viúva, veio a falecer. E ali, ele, usado por Deus, ele faz com que aquele morto voltasse à vida. O morto ressuscita, porque Elias, ele estava avivado. Saindo dali, Elias parte para um desafio. E qual era o desafio? Seria confrontar com os profetas de Baal, combater contra os profetas de Baal. E sabemos muito bem que os profetas de Baal, eles eram em grande número. E Elias propõe ali um desafio, porque até então, mesmo com os sinais que Elias foi fazendo, mesmo com os sinais que Deus foi fazendo através de Elias, o povo não se voltava para Deus, o povo não se converteu. E ali então, Elias, ele propõe um desafio, e este desafio seria no Monte Carmelo. E qual seria a proposta do desafio? Que o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Então eles partem para o desafio, chegando lá no Monte Carmelo. É preparado ali todo o cenário para que eles pudessem fazer as suas orações. O interessante dizer é que Elias estava tão cheio de Deus, conforme eu disse, ele ainda estava avivado, que ele dá a lei de vantagem, dá vantagens para aqueles falsos profetas, deixando que eles escolhessem o bezerro primeiro, deixando que eles começassem ali a fazer os seus rituais, as suas orações, dando toda a vantagem para aqueles profetas. Diz a palavra que aqueles profetas começaram a clamar, começaram a gritar por Baal, e Baal não respondia. Chegou o meio-dia, Elias começou a zombar deles. Elias se posicionou de uma forma que começou a falar: talvez, gritem mais alto, talvez ele esteja viajando, por isso não pode ouvir. Enfim, Elias, cheio de autoridade, avivado, estava firme diante do que estava fazendo. E quando chegou no final
quase que no final do dia, às 3 da tarde, chegou a vez do profeta Elias. Elias, ele prepara, ele conserta ali o altar, colocando o bezerro, corta o bezerro em 12 partes, coloca sobre o altar, e ele vai dificultando ali a situação, manda trazer 12 cântaros de água, coloca aqueles cântaros de água sobre o bezerro, dificultando. Ora, água não combina com fogo. Água não combina com fogo. Aonde tem água, vai dificultar que o fogo seja aceso. Mas Elias estava cheio de Deus, convicto, avivado. E diz a palavra que ele faz uma simples oração. Enquanto que antes os falsos profetas se retalharam, gritaram, fizeram um estardalhaço tremendo e não conseguiram o êxito, Elias, ele faz uma oração simples. O que que nós aprendemos aqui? Barulho não é sinal de avivamento, irmãos. Barulho não é sinal de avivamento. O sinal de avivamento na vida do crente é no dia a dia, é ele ter desenvolvido em sua vida os frutos do Espírito Santo de Deus. É onde ele chegar, o reino de Deus chegar com ele também. É quando você chegar na tua empresa para trabalhar, o reino de Deus chega contigo. É quando você chegar na sua casa, o reino de Deus chega contigo. É quando você chega em qualquer lugar, em qualquer cidade, o reino de Deus seja com você. Aleluia, glória a Deus. Isso é ser avivado, não é o estardalhaço. E Elias vai lá, conserta o altar, faz ali uma simples oração: Senhor, mostra para este povo que tu és Deus e eu sou teu servo. Aleluia, olha só que oração simples. Eu me recordo da oração de Jabez. E Elias ali, ele faz uma simples oração. E diz a palavra que no mesmo instante, porque Elias estava avivado, cheio de Deus. No mesmo instante, o Senhor Deus responde com fogo, consumindo ali o bezerro, consumindo a lenha, consumindo as pedras, lambeu a água, consumiu as cinzas e nada restou naquele lugar. Aleluia! Deus vive poderoso, mostrando quem era o verdadeiro Deus. E Elias, ainda cheio de Deus, ele lança a mão dos profetas de Baal e matam todos. Eu fico imaginando como que Elias fez isso. Que tem um caso lá de Sansão, ele sozinho, com uma queixada de jumento nas mãos, matou 1000 homens. E Elias, ele ali mata cerca de 850 falsos profetas. E Elias, cheio da presença de Deus, ele não vê resultado. O nosso problema, meus amados e queridos irmãos, muitas das vezes é acharmos que fomos chamados para produzir resultados. E Deus não nos chamou para produzir resultados. O Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ele não disse: ide por todo mundo e produzir resultado. Não. Mas achamos que o resultado vem através dos nossos atos, e não é dessa forma, não é bem assim. Faça o que é certo fazer e deixa o resultado com Deus, porque é Deus que produz o resultado, e o resultado ele produz na hora certa. Aleluia. E Elias ali, ele não vendo o resultado, começou a se frustrar. E diz a palavra que Jezabel envia um mensageiro até Elias. E Elias, ao receber aquele mensageiro, o mensageiro vai com uma ameaça. Ela dizendo que ia fazer com Elias o dobro do que ele havia feito com os profetas de Baal. Ali, Elias toma uma atitude que, se não fosse Deus
vinha ao seu socorro, essa atitude que Elias tomou poderia impedir que lá na frente ele viesse ser arrebatado. Elias, ao invés de olhar para aquela ameaça de cima para baixo, se mantendo na sua posição, Elias, ele simplesmente faz isso. Ele olha aquela ameaça de baixo para cima, potencializando a ameaça de Jezabel, agigantando a ameaça de Jezabel. Enquanto que era para ele se posicionar e olhar aquele problema, aquela ameaça de cima para baixo, continuando na posição. Eu disse aqui que Jezabel era uma mulher terrível, uma mulher que não media esforços para fazer maldades ao extremo. E Elias, na condição de ser humano, ele potencializa, porque Tiago vem dizer que Elias, ele era sujeito às mesmas paixões que as nossas. Então, Elias, como ser humano, uma pessoa, um ser limitado, ele potencializa aquela situação. E diz a palavra que ele foge para o deserto. Há uma versão que diz: Elias teve medo. Há cerca de 6 anos atrás, aconteceu algo na minha casa, na minha família, que literalmente nós passamos, eu juntamente com a minha esposa e meus filhos, nós passamos pelo vale da sombra da morte. Há cerca de 6 anos, a minha esposa, que é professora, na ocasião ela estava trabalhando como diretora de uma escola do município. Através do autoexame, ela sentiu algo estranho debaixo da axila direita, um nódulo. E ela conversou com uma amiga a respeito, e a amiga indicou para ela um mastologista renomado, um mastologista que as pessoas confiavam muito nele. E eu fui com ela para consulta. Chegando lá, ele olhou e tal, e disse que não era nada, que ela podia voltar para casa, e que aquilo ali era devido. Ele perguntou se ela usava desodorante, ela disse que sim, falou lá a marca do desodorante, falou: para com esse desodorante ele causa esses nódulos, não precisa se preocupar, é só parar de usar o desodorante. E ela parou de usar, voltou para casa, parou ali de usar o desodorante, continuou a vida normal, mas o nódulo continuou crescendo. E ela voltou nele uma segunda vez, e ele insistiu em dizer que aquilo não era nada. Mas doutor, está crescendo. Não, mas é porque você usou durante um período. Em momento algum, ele deu a ideia para ela fazer uma biópsia. Em momento algum. E na terceira vez que nós fomos lá, quando ele falou a mesma coisa, eu falei com ela: olha, vamos procurar um outro mastologista. Fomos até um outro mastologista. Chegando lá, ele olhou, só de olhar, ele perguntou se o médico anterior tinha pedido uma biópsia, nós falamos que não, e ele não criticou o outro médico. Parece que tem uma ética de um não criticar o outro. Ele não criticou, não falou mal, e eu aprendo aqui, irmãos, que essa ética é importante nós termos no nosso meio também. E ali aquele médico não falou nada do outro, ele simplesmente pediu a biópsia, meio que assustado. Quando veio o resultado, veio dando ali o positivo, o câncer, que o nome certo é carcinoma ductal infiltrante. E ali, quando ele deu a notícia para minha esposa, falou: olha, você vai ter que procurar um oncologista, porque deu positivo, lá ele vai ver o que pode fazer, porque já está, pelo que eu estou vendo, já está bem avançado. Em nenhum momento a minha esposa, ela
entrou em pânico, em desespero. Ela não gosta nem que eu fale muito sobre isso, que eu a elogie, mas como ela não está aqui, ela não pôde vir comigo, eu posso chegar e falar. E ela, em nenhum momento, conforme eu falei ali acerca de Elias, que potencializou a ameaça de Jezabel, em nenhum momento ela potencializou aquela situação. Ela simplesmente permaneceu na posição que Deus havia colocado ela. O problema apareceu, mas continuou olhando, ficou olhando o problema de cima para baixo, sem potencializar a situação. E fomos até o oncologista. Chegando lá, ele disse que teria que fazer várias sessões de quimioterapia para tentar reduzir o nódulo, para poder depois ver se podia operar, porque já estava muito avançado. E começou então as sessões de quimioterapia. Ela ficou muito debilitada, cabelo caiu, muito fraca, os efeitos colaterais foram aparecendo. E ali nós fomos, porque quando alguém de dentro de casa, da nossa casa, um ente querido, adoece, nós adoecemos juntos. E abala várias estruturas, a estrutura psicológica, a estrutura financeira, enfim. Mexe com várias áreas. Então a minha esposa, ela ficou muito debilitada, fazendo ali aquelas sessões de quimioterapia, sem cabelo, teve que comprar lenço, peruca, até que chegou o dia dela fazer a cirurgia. O médico olhou, viu que o nódulo tinha diminuído um pouco, falou: dá para operar, dá para ela passar pela cirurgia. Foi internada no hospital HCN de Niterói, que hoje é o CHN, Complexo Hospitalar de Niterói. E eu me recordo, irmãos, que ela o tempo todo estava confortando os parentes, me confortando. Em nenhum momento entrou em pânico, dizendo que iria morrer, que estava preocupada. Em nenhum momento. E foi lá para a cirurgia. E o cirurgião fez todo o procedimento. No final ele veio conversar comigo e disse que a cirurgia tinha sido um sucesso. Sendo que um outro oncologista tinha conversado comigo e falando que mesmo ela passando pela cirurgia, os dias dela estavam contados. Seria apenas para dar uma sobrevida para ela, que os nódulos iriam voltar. Ela fez a radioterapia e, enfim, depois da radioterapia, depois de vários exames, não apareceu mais nada. Só que, depois de um ano, mais uma vez, ela fazendo o autoexame, ela descobre já um outro nódulo, só que na axila esquerda. E ela procura, já nessa ocasião foi um outro oncologista, que é um oncologista que hoje é amigo da família, Dr. Leandro Moreno, um médico excepcional, muito humano. E ele, quando chegamos até ele olhou e disse para ela: olha, eu vou pedir para vocês fazerem o PET scan. O PET scan é um exame que detecta o câncer com mais precisão. E até então, ela não tinha feito esse exame ainda. E ele pediu o PET scan. E quando foi mais ou menos uma semana, 2 semanas, o PET scan ficou pronto. E voltamos nele. Quando ele olhou, ele fez uma fisionomia assim, uma cara de preocupado. E minha esposa chegou para ele e disse: doutor, não me esconda nada. Pode falar, doutor. E o médico então olhou para ela, olhou para mim: você quer que eu fale? Olha, não tem como operar. Esse nódulo, ele deu metástase.
ele está no mediastino, que é a veia do coração. Não tem mais jeito. Não tem como operar. E ele falou meio que preocupado, olhando para ela. Só que ela permaneceu ali, tranquila. E ele falou assim: você entendeu o que eu falei? Ela disse: sim, doutor, eu entendi o que o senhor falou. Mas eu estou vendo que você está tranquila. Geralmente, as mulheres gritam, saem daqui desesperadas, em prantos, em choro, tem que chamar, pedir ajuda, e você está tranquila. Ela disse: doutor, eu tenho que ficar tranquila. E eu quero mais, e te digo mais ainda, doutor. Se eu morrer, eu vejo a glória de Deus lá no céu. E se eu for curada deste câncer, eu vejo a glória de Deus aqui na terra. Eu estou tranquila, porque Deus é na minha vida. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É um Deus todo-poderoso, é um Deus que nós não podemos deixar de crer neles. Em momento algum potencializou aquela situação. O médico, imediatamente, ele chegou e falou: olha, eu vou passar aqui, então vou entrar com umas sessões fortes de quimioterapia, para te dar uma sobrevida, para ver se você vive alguns meses mais. Ele falou desse jeito, irmãos. E eu gostei de ver o seu posicionamento, se todos fossem como você. E ali, voltou com a quimioterapia novamente. O cabelo já estava crescendo, começou a cair cabelo novamente. E não foram poucas as vezes que eu pegava ela, já desmaiada, para poder levar para a emergência, porque ela ficou muito debilitada. E a quimioterapia era toda semana, não podíamos parar. E era semana após semana. Eu tive que me readaptar em questão de trabalho, para trabalhar de casa, para ficar mais tempo com ela, enfim. Toda a estrutura da família, ela foi assim, ficou abalada. E eu me recordo que nessa ocasião, a minha esposa começou a dar as roupas dela. E tinha também, como ela é professora, ela já estava aposentada, tem um lugar lá em São Gonçalo, perto de Niterói, que tem uma comunidade chamada Salgueiro. E mesmo ela fazendo quimioterapia, ela ia para o Salgueiro, no lugar lá que era o lixão, um lugar onde tinha um lugar de alta periculosidade, e ali ela ia dar aulas para as crianças, aula de reforços, fazíamos ali um trabalho social, e ela ficava muito mais tempo lá do que eu, até que chegou um dado momento, eu que cheguei para ela e conversei para que ela não fosse mais, porque ela corria o risco devido à imunidade dela estar muito baixo, corria o risco de pegar ali alguma enfermidade, e ela parou. Mas em nenhum momento ficou estagnada. Eu me recordo de uma certa ocasião que levaram algumas irmãs para orar por ela, e uma das irmãs falaram que era muito usada por Deus. E falou em oração, falou em estar na casa de Deus. Ela fica muito animada. E quando essa irmã chegou lá em casa com algumas outras irmãs, as irmãs conversando com ela ali, e eles se prepararam antes para chegar ali e encontrar uma pessoa para baixo, e minha esposa conversando com ela. Em pouco tempo, ao invés, a irmã até orou por ela, mas em pouco tempo ela é que estava orando pela irmã, que a irmã estava cheia de problemas, e estava potencializando os problemas da vida dela. Então, meus amados, ela foi passando por todo esse processo, e esse exemplo veio de dentro de casa, de cabeça erguida. De cabeça erguida. Até que, passados 6 meses, fomos até o médico, conversamos com ele, e ele diz: eu vou querer outro PET scan, para saber até onde a doença avançou. Ele foi ali, passou, fez o pedido de um outro PET scan. Marcamos, dessa vez demorou muito para chegar a data para fazer o PET scan. Nesse intervalo, eu fui com ela
em uma consagração, em uma oração, em uma igreja, no Largo da Ideia, lá em São Gonçalo, um bairro pobre. A igreja fica nos fundos de um quintal, na frente é a casa dos pastores que dirige ali aquela igreja. E de vez em quando eu ia lá para poder orar. Eles nem me conheciam, eu chegava lá, orava, saía. E até que eu chamei a minha esposa para poder ir comigo, para orarmos lá. Chegando lá, a consagração começou. Sendo, irmãos, que eu já tinha levado a minha esposa em vários lugares. Várias pessoas já tinham orado por ela. Porque quem passa por um processo desse, tudo que é assim legal, nós passamos a poder correr atrás, para tentar o alívio, para tentar a cura. Só quem passa por um processo desse é quem sabe. Então várias pessoas orou por ela, a Genor Duque orou por ela, Benihim, quando esteve em São Paulo eu levei lá, e nada. Mas lá nesse lugar, quando chegamos lá, começou a consagração. A irmã Clarinha, muito humilde, ela é mais assim, ela é chamada carinhosamente de irmã Clarinha, irmã Maria Clara, muito humilde, cantando lá uns corinhos, tem ali uma palavra. Só que no meio da consagração ela apontou o dedo para minha esposa e falou assim: a irmã aí. Quando a irmã entrava por aquela porta, Deus me mostrava a irmã toda enfaixada, como se fosse uma múmia, dos pés à cabeça. E Deus me mostrava uma mão pegando na ponta da faixa. E aquela mão ia desenrolando a faixa que estava na senhora, até os pés. Uma sepultura que estava aberta na frente foi fechada. E Deus manda te dizer que o último caroço Ele espremeu agora. Aleluias, aleluias. Hoje é a quinta-feira do milagre. Aleluias. Hoje é a quinta-feira do milagre. Eu disse logo no início que você não veio aqui à toa nesta noite. Jesus Cristo, Ele não quer deixar você sair daqui desta noite da mesma maneira que você chegou. Aleluias. E ali nós fomos fazer o exame. Eu tinha até esquecido do culto, da consagração. Fomos lá fazer o PET scan. Fizemos o PET scan. Quando fomos levar até o médico muito agradável. Quando a gente chega lá, ele nos abraça, beija. Chegamos até ele com o exame. E ele perguntou: e aí, fez o PET e tal? Deixa eu dar uma olhada. Aí quando ele olhou, o semblante dele mudou. Sendo que eu já tinha visto antes o PET. E eu percebi que tinha algo diferente naquele exame. Porque com o tempo, lidando ali com a doença, olhando vários exames, a gente meio que aprende também a ler alguns exames. Eu percebi que tinha algo diferente. Falei com a minha esposa e ela disse: não, deixa o médico falar. Deixa ele dar a palavra final. Aí nisso ele olhou, ele pegou ali as imagens, colocou para ver e tal, ficou vendo, ele levou um tempo maior para poder analisar o exame. Até que quando ele chegou e teve um momento que ele falou: vocês viram esse exame? Ela chegou e disse: doutor, eu vi, mas eu não quis criar nenhuma expectativa. E eu disse para ele: doutor, eu vi, e eu entendi que não tem mais nada. E ele disse: pode comemorar, porque não tem mais nada. Eu não sei como isso aconteceu. Esse câncer é o pior que tem, é o triplo negativo, é o mais evasivo, tinha dado metástase, isso não é possível. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus Todo-Poderoso. Se Ele curar, amém, nós vemos a glória dEle aqui na terra, em nossa vida. Se Ele não curar, nós vemos a glória dEle lá nos céus. De uma forma ou de outra, nós vemos a glória de Deus.
Aleluias! Deus de poder e graça. E Elias, ele perde a essência do avivamento, porque potencializou a ameaça de Jezabel em sua vida. E Elias, com medo, foge para o deserto. Porque Elias, na qualidade de homem, Tiago vem a dizer, conforme eu disse aqui, que ele era sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas fraquezas. E as nossas forças, elas são limitadas. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza do homem. E Elias, ele foge para o deserto. Ao potencializar aquela ameaça, ele ali, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que ele estava em depressão. E eu até acredito nisso. Mas tem algo que acontece, que eu percebo ali que Elias, ele faz algo que eu não vi nunca ninguém falar. Não está escrito na Bíblia, nunca li em livro nenhum, mas é uma opinião minha. Elias toma uma atitude que eu, segundo a minha opinião, eu acho que ele tentou cometer suicídio. Ora, pastor, mas que é isso? Elias, um homem de Deus, tentar cometer suicídio? Sim. Elias, ele entra para o deserto adentro, sem levar água, sem levar pão, não leva nada, calor acima de 50 graus, anda a caminho de um dia, percebe que ainda está vivo, debaixo de um zimbro, em seu ânimo, o que ele faz? Ele pede a morte. Ele queria ou não queria morrer? Então eu posso aqui deduzir que ele tenta suicídio, porque há o perigo de, quando potencializamos um problema, uma situação, de não querermos viver mais, começa em querermos ficar trancados dentro de um quarto. Na minha cidade, em Itaboraí, há alguns anos atrás, a cidade estava crescendo, irmãos. Foi colocado ali, foi instalado ali o Comperge, um polo petroquímico, onde trabalhadores de diversas partes do país estavam indo ali para a cidade. Prédios estavam sendo construídos, hotéis, pessoas investindo alto. De repente, tudo parou. Veio escândalo em cima de escândalo e tudo parou. Várias pessoas ficaram desempregadas, pessoas de outros estados começaram a não ter onde morar, foram morar nas ruas. E diante das dívidas, que eram dívidas enormes, vários empresários, porque potencializaram aquela situação, cometeram suicídio. E até hoje Itaboraí ainda não saiu desse marasmo, desta crise. E a gente não sabe dizer, não podemos dar uma data de quando que Itaboraí vai sair da crise. Porque houve muito desvio de verba, muito roubo. Então Elias aqui, irmãos, ele está desejando em seu ânimo a morte. Deus ali envia um anjo para tratar com Elias. O anjo coloca ali um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e fala com Elias: Elias, acorda ele, come, bebe. Elias come, bebe, volta a dormir. O anjo do Senhor vai lá, acorda ele novamente. Elias come e bebe, porque longa é a sua caminhada. Aleluia. E ali Elias, ele come, bebe. E diz a palavra de Deus que com a força daquela comida ele caminha 40 dias e 40 noites. Elias, ele tinha perdido, o que eu posso dizer, a essência do avivamento. Ele estava
cabisbaixo, eles tinham jogado a toalha, querendo morrer. Deus trata com Elias no deserto. E Elias vai para Horebe, o monte de Deus. Entra dentro de uma caverna, onde o Senhor ali continua tratando de Elias. Continua tratando com ele. Elias, ele estava vivendo um momento terrível na sua vida. Momento ao qual ele desejou a morte por causa de Jezabel. Mesmo ele tendo feito grandes sinais, grandes prodígios, Elias, na sua limitação, desejou a morte. E ali Elias, dentro da caverna, aguardando Deus chegar para falar com ele, passa por ali um tremor, um vento. Deus não estava no vento. Um tremor, um terremoto. Deus não estava no terremoto. Passa por ali um fogo, Deus não estava no fogo. E depois vem uma voz mansa e suave. Naquela voz estava Deus. Aleluia. Elias, meu profeta, levanta a sua cabeça. Tu não és fraco coisa nenhuma, eis que eu estou contigo. Volta pelo teu caminho, Elias. Você vai pegar Azael, vai ungir Azael rei sobre a Síria. Depois você vai pegar Jeú, ungir Jeú rei sobre Israel. Você vai ver um moço apacentando uma junta de bois. Você vai ungí-lo por profeta em seu lugar. Mas levanta a sua cabeça, deixe o desânimo de lado, para de ficar potencializando a ameaça de Jezabel. Começa a olhar essa ameaça de cima para baixo, deixa de olhar de baixo para cima, porque eu sou contigo. Aleluias! E Elias ali, já em Gilgal, com Eliseu, ele vai para Betel. E antes ele fala com Eliseu: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor está me enviando para Betel. E Eliseu diz: não, eu vou contigo. E Elias estava sendo avivado, reavivado por Deus. Ele foi tratado no deserto, foi tratado na caverna, e Elias estava ali já na eminência de ser arrebatado. Fica-te aqui porque me convém ir a Betel. Foram para Betel. Betel, lugar de oração, casa de Deus. Depois Elias chega para Eliseu e fala: fica-te aqui porque o Senhor hoje está me enviando para Jericó. E Eliseu diz: vive o Senhor, vive a tua alma, porque eu não te deixarei. E Eliseu, ele acompanha o profeta Elias insistentemente. Passam por Jericó, passam pelo Jordão. Ao atravessarem o Jordão, diz a palavra de Deus, que Elias olha para o alto, e ele fala: carros de Israel. Aqueles carros separam Elias de Eliseu. Vem um redemoinho, que envolve Elias, e Elias, ele é arrebatado, avivado para o arrebatamento. Aleluia. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Eu quero fazer uma rápida oração. E uma prova real e verídica de que Elias foi arrebatado. Lá na frente, o Senhor Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João para irem
a um determinado monte. Chegando lá, diz a palavra que o Senhor Jesus, o rosto de Jesus começou a brilhar, e era um brilho muito forte, no Monte da Transfiguração. E quem é que aparece ali? Moisés e Elias, com seus corpos glorificados. E em breve nós estaremos na glória com o Senhor Deus. Esta luta que você está passando, ela não vai te parar. Este problema, este mal, você não pode potencializar ele. E esta é a palavra que eu tenho para você nesta noite. Aleluia. Senhor Deus, aí está, Senhor Deus, o teu povo, a tua igreja, Senhor. Eu os entrego cada um em tuas mãos neste momento, Pai. Tu conhece a necessidade de cada um, Senhor. Senhor, entra com providência, Pai, na vida do seu filho, na vida da sua filha. Senhor, vai dar certo sim, Senhor Deus. Aliás, já deu certo para esta pessoa que chegou aqui em busca de um milagre. Eu os entrego em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluias. Tem um hino da harpa que diz assim: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quem diz amém?